Quem é vivo sempre aparece. Já tem mais de um ano que eu não dou as caras por aqui, né? Eu sei. Eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tô em Fort Myers, na Flórida. E eu tô uns dias sozinha aqui e eu falei, é agora. Ou eu gravo vídeo pra esse povo agora, ou nunca mais. E aí, eu tava pensando em alguns assuntos, né? Alguns possíveis assuntos que eu poderia falar com vocês aqui. E eu acho que falar sobre o visto para os Estados Unidos seria uma boa. Porque eu sei que muita gente tem dúvida de como que faz, onde que vou, quanto que é, o que eu tenho que fazer, o que pode, o que não pode. E aí eu vim contar a minha experiência pra vocês, eu espero que seja útil. Lembrando que eu não sou expert no assunto, tá, gente? Eu não trabalho com isso nem nada, eu vou só contar mesmo a minha experiência pra vocês e dar a dica do que eu acho que eu posso, do que eu percebi. Então vamos lá. Eu dei entrada no meu pedido de visto americano em novembro de 2017, tá? A gente tá em janeiro de 2018. E aqui está ele. Eu vou, obviamente, tampar a minha cara, porque ela ficou bem horrorosa. Esse daqui é o visto, tá? Só pra vocês verem como que ele é. E então vamos lá. Eu falo inglês, eu sou fluente na língua, então eu não contratei nenhum despachante pra me ajudar a dar entrada no visto. Eu fiz isso sozinha, eu fiz isso por conta própria, no computador da minha casa mesmo. Não te aconselho a fazer isso se você tem dificuldade na língua, ou então pedir aquele vizinho que entende inglês mais ou menos, por motivos de... Você não tem direito de errar, porque é um documento, né, uma coisa muito séria, é uma coisa cara, e... eu acho complicado fazer assim na sorte, sabe? Se der, deu. Né? Eu acho que se você tem dificuldade, se você tá inseguro, paga um despachante. Lembrando que o despachante não te dá garantia de nada, tá? Ter a ajuda de um despachante não significa que o visto tá garantido. Só significa que ele vai te ajudar a chegar lá. Mas aí eu entrei no site da Embaixada Americana, coloquei lá pra aplicar pro visto... e fui seguindo lá os passos, aí nome, sobrenome, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, documento, número do passaporte. Lembrando que é importante ter o passaporte, tá? Antes de tirar o visto, você tem que ter o passaporte. Porque isso fica um pouco confuso para algumas pessoas. E o número do passaporte, e aí vai te perguntando uma série de coisas. E eu sei que muitas das perguntas, a gente fica meio assim, é sério que esse povo tá perguntando isso mesmo? Assim, é verdade que eles estão fazendo essa pergunta? E não faça graça, né? Porque eles perguntam das coisas tipo assim, você é um terrorista? Aí todo mundo brinca, né? Falando assim, ai, claro, eu vou dizer que eu sou, que não sei o quê. Não faça isso. Não faça isso, porque você vai ter o seu visto negado. E corre o risco de tomar um balão e ficar um tempão sem conseguir tirar. E aí, depois de ter respondido a todas as perguntas que eles me fizeram, eu tinha que escolher em qual embaixada eu gostaria de fazer, né? Eu gostaria de passar pela entrevista. E essa entrevista acontece, se não me engano, em 4 lugares do Brasil, que são São Paulo, Rio, Recife e Brasília. E aí eu escolhi a de São Paulo. Você tem que marcar o dia e o horário que você quer fazer essa entrevista. E aí eu marquei para um meio da semana, num dia que eu tinha disponível, e assim que eu marquei, eu já corri no site da Decolar.com, e isso aqui não é um merchan, quem me dera, dá nesse nível de estar fazendo merchan para Decolar. E aí, assim que eu marquei no site da embaixada, eu comprei a minha passagem. Antes de ir para São Paulo, eu tive que passar num posto da embaixada, eu não sei se é posto a palavra certa, mas eu tive que passar em uma coisa que era da embaixada, em Belo Horizonte, pra tirar foto e eles tirarem todas as minhas digitais. É obrigatório passar por lá, então quando você vai fazer o visto, você tem que marcar 2 datas. A da entrevista, né, que é a entrevista oficial em São Paulo, Rio, Brasília ou Recife, e as retiradas de foto e digitais, que aí você tem que ver onde que tem perto da sua cidade. No meu caso, era em Belo Horizonte mesmo. E aí assim, você marca e aí você paga a guia. Na verdade... você primeiro paga a guia para depois conseguir fazer a marcação. E foi no valor de R$672. Eu passei no cartão de crédito e à vista, tá? Não tem parcelamento. E aí a passagem ficou em torno de 300, quase R$400. Mais o que a gente gasta, né, no aeroporto, e o que eu gastei pra ir da minha casa até o aeroporto e tudo mais, no fritar dos ovos, aí eu gastei uns R$1.200 pra tirar esse visto. Eu marquei, se não me engano, a entrevista pra meio-dia e meio, e aí eu
fui cedo, 8 horas, fiquei um tempo, né, no aeroporto, e eu fui a pé, tá, do aeroporto. Então eu não precisei gastar dinheiro com Uber ou com táxi do aeroporto até a embaixada. Dá aí uns 15 minutinhos de caminhada, mas é de reta, dá pra ir tranquilo, e eu acho que se é pra economizar, né. Agora eu vou contar como foi a minha experiência lá dentro do consulado. Gente, uma coisa muito importante pra falar pra vocês é a seguinte: não pode entrar com celular na embaixada. Não pode. Se você for de carro, você deixa o celular no seu carro e vai. Agora, se você for sozinho, como eu, você tem a opção de deixar num locker no aeroporto, que foi o que eu fiz. Assim que você sai do aeroporto, do lado de fora tem uma empresa que eles têm vários escaninhos assim, que aí você paga um valor pra deixar a sua bolsa lá. E aí eu paguei, se não me engano, R$30 pra deixar a mochila lá, e eu deixei meu celular, tudo. E eu levei apenas o necessário pra embaixada, porque eles revistam bolsa, você passa por um detector de metal. Então é toda uma questão de segurança igual de aeroporto. Então, quanto menos coisa você levar, mais rápido vai ser e melhor pra você vai ser. Então é muito importante isso, porque eu vi muitas pessoas chegando lá na porta com o celular sem saber que não podia entrar com o celular. Aí, tem algumas pessoas que trabalham do lado de fora que elas oferecem a opção de guardar o seu celular pra você. Mas isso aí vai de você. Enfim, eu preferi pagar o locker, eu me senti mais segura do que deixar na mão de um estranho. E aí, eu entrei, passei pelo detector de metal, tudo. Quando você entra lá dentro, é tudo muito organizado. Muito organizado. Você chega, eles pegam um papel que, né, você recebe um papel com a confirmação do seu horário, com a confirmação de tudo. Eles te encaminham pra ficar sentada num banco aguardando, e aí depois eles vão chamando banco por banco pra ir entrar nessa fila. É igual rodoviária. Sabe aqueles guichês que a gente vai pra comprar passagem em rodoviária? É idêntico, é desse jeito. E aí, ou seja, você tá aqui passando pela entrevista, e aí tem uma pessoa do seu lado passando pela entrevista também, e você escuta tudo que a pessoa tá falando. Então, assim, a gente fica um pouco insegura, a gente fica assim, meu Deus, vai todo mundo ouvir o que eu tô falando, eu tô ouvindo tudo, todo mundo é. É na bagunça mesmo, é uma fila, eles vão chamando e aí você passa pela entrevista. Bom, vou contar pra vocês como foi a minha entrevista. Entrei na fila, fiquei aguardando ser chamada, são vários guichês, eles vão encaminhando você. E na mão eu tinha os meus documentos que eu levei, daqui a pouco eu vou falar sobre eles. E aí, gente, eu lembro que no guichê 5, o oficial pegou o casal que estava sendo entrevistado na mentira. E ele começou a falar mais grosso e mais alto com o casal, e aquilo foi me dando um desespero, porque eu comecei a rezar pedindo, pelo amor de Deus, pra eu não ir no guichê 5. Porque o cara começou a falar, vocês estão mentindo pra mim? Por que vocês estão mentindo pra mim? E eles falam no microfone e todo mundo começou a olhar assim, sabe? Tipo, meu Deus, o que é isso? Ele, por que você mentiu pra mim? Eu te perguntei se você tinha algum conhecido e você me falou que não, agora você tá dizendo que você tem. E aí eu comecei, meu Deus, não me deixa ir pro guichê 5. E eu tava com medo, mas assim, sem necessidade, porque eu tinha quase certeza que eu iria conseguir o visto, porque eu tinha todos os pré-requisitos necessários. Mas mesmo assim, né, a gente fica um pouco inseguro. Mas aí acabou que eu fui chamada pro guichê 10, lá no canto, era uma moça. E ela me fez poucas perguntas e ela não pediu pra ver nenhum dos meus documentos. Eu fui com um fichário meu de documentos e eu fui preparada pra provar tudo que ela quisesse me perguntar. E ela simplesmente não pediu nenhum documento. Lembrando que isso também não é regra, isso depende do oficial. Se o cara quiser, ele vai te pedir até, sei lá, sua certidão de nascimento, se ele quiser. Então, eu levei tudo, né, pra não correr o risco, mas a moça não me pediu nada. Assim que eu cheguei, ela me perguntou se eu já tinha viajado pra outros países. E ela estava com meu passaporte aberto na mão. E aí, ela viu que, assim, eu tinha visto do Canadá, ela viu que eu tinha carimbo de vários outros países que eu já passei, e mesmo assim ela me fez, tá aqui ó, os outros carimbos dos outros países, e mesmo assim ela me fez essa pergunta. Parece uma pergunta meio boba, né, porque a primeira resposta que me vem na cabeça é tipo assim, filha, você tá com meu passaporte na mão, você sabe que eu já fui pra outros lugares, mas aí você tem que ficar sério e você tem que responder. Eles são todos muito sérios, tá? Eles te dão um bom dia e tudo, mas assim, é sem graça, é direto ao ponto, é sem bate-papo, é sem conversa. Todos eles são americanos. Todos os oficiais que atendem a gente pra tirar o visto, né, no momento da entrevista do visto, são
americanos, mas todos eles falam português, tá? Então, isso aí é uma dúvida que eu sei que a maioria das pessoas tem também. Não precisa ficar com medo, eles entendem português. Você pode falar português, você não precisa ser fluente, você nem nada. Eles entendem português normalmente. Não fica querendo gastar seu inglês pra parecer que você sabe falar inglês, porque isso não vai ajudar em nada. O ideal é responder somente o que eles perguntam. Nada de ficar dando informação que não foi te pedida. Aí, depois ela me perguntou quem iria custear a minha viagem, quem iria pagar pela minha viagem. E aí eu respondi que eu mesma. E por último, ela me perguntou se eu morava com os meus pais. É aí que eu senti que foi uma pegadinha pelo seguinte. No momento de preencher o relatório, eu tinha colocado que eu morava com minha mãe e com meu irmão, porque o meu pai já tinha falecido. E aí ela me perguntou se eu morava com meus pais. E com certeza ela tinha o meu formulário aberto ali na frente, sabe? Então eu falei, não, eu moro apenas com a minha mãe e com meu irmão, porque o meu pai já faleceu. Porque tudo que você responde na entrevista tem que bater com as informações que você deu no site. E aí, se eles te pegam na mentira ali, você pode ter o seu visto negado. Então eu respondi prontamente tudo que ela me perguntou. E aí ela virou pra mim, depois dessa última pergunta, que foi se eu morava com meus pais. Eu respondi, ela foi e falou assim, seu visto foi aprovado. Pegou o meu passaporte, tá? Eles retêm o passaporte, isso é normal. E me entregou um papel só que nesse papel explicava como que seria a devolução do passaporte e tudo mais. E tchau. Eles iriam me mandar um e-mail quando o meu passaporte estivesse disponível para retirada. E aí eu fiquei aguardando a data. Até que eu recebi o e-mail dizendo que eu poderia retirar na data tal, né, dentro do horário de funcionamento deles. E aí eu fui a Belo Horizonte e peguei o meu passaporte naquela data que eles marcam. Eles avisam que, se na verdade eu acho que não tem uma data certa, eles avisam, ó, a partir da data tal tá disponível, você tem 30 dias pra retirar. Eu tinha a opção também de colocar pra receber na minha casa, mas eu teria que pagar pelo Sedex. E o Sedex ficaria mais caro do que ter que ir a Belo Horizonte buscar. Agora, com relação aos documentos, o que eu levei? Tudo. Eu levei a minha vida em documento pra eles. O que eles querem é ter certeza de que você vai sair do país deles. Então, eu levei todos os documentos que comprovassem vínculos meus no Brasil. Comprovante do meu trabalho, né? Eu levei a minha carteira de trabalho. Levei o meu documento do carro. Eu levei certidão de nascimento. Nossa, é muita coisa. Eu levei comprovante de endereço. Eu levei extrato bancário pra provar que eu tinha dinheiro, que eu não ia vir pra cá pra, né, passar fome. Levei também os meus últimos 3 contra-cheques também, lá da escola que eu trabalho. E todos os meus comprovantes de votação. Levei o comprovante do MEI também, porque eu sou microempresária. Levei também pra provar que, além da escola, eu tinha um outro vínculo aqui, né, que é um vínculo empregatício. E tudo que vocês puderem provar que vocês têm vínculo no Brasil, levem. Coloquei tudo nesse fichário, deixei tudo bem organizado pra, caso ela me pedisse, eu tivesse ali na mão, porque você vai ficar numa situação complicada se ela te perguntar, deixa eu ver sua carteira de trabalho, por exemplo. E aí você, eu não trouxe. Então eu levei tudo que eu achei que eles pudessem me pedir. O visto vale 10 anos. Lembrando que, quando eu tirei o visto, ainda faltava 1 ano pro meu passaporte expirar. Você não pode tirar o visto faltando, assim, meses só pro passaporte expirar. Então é muito importante também verificar a data de validade do seu passaporte. Então, essa foi a minha experiência, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu peço desculpas se o vídeo tiver ficado talvez um pouco confuso, mas é porque eu realmente perdi um pouco o ritmo, né, de gravar e tudo, mas eu vou tomando isso com o tempo. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês. E aí é isso. É isso. Até a próxima.